Quer dizer então que Machado de Assis não é leitura recomendada para os adolescentes e é melhor que a gente traga livros mais recentes, mais contemporâneos para estimular a leitura? Vem entender dessa polêmica da vez e vamos pensar que Machado de Assis pode, e não só pode, é muito interessante na hora de escrever texto. Bora lá? Fala galera, tudo bem? Aqui é o Prof. Edu Zenon e vim comentar com vocês e pensarmos juntos, sobre um tweet do Felipe Neto recentemente. Eu vou ler o tweet, ele escreve exatamente assim: forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes. E forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. Bom, num primeiro momento, e longe de mim querer cancelar o Felipe Neto, como se eu pudesse cancelar o Felipe Neto, né? Vamos combinar que não é o caso. Mas mesmo que pudesse, não o faria. Porque, na verdade, a ideia de que ler Machado, obras românticas e realistas estão distantes do universo do jovem é algo que é dito por várias pessoas, né? E acredito eu, que são pessoas que talvez não tenham lido obras românticas e realistas e talvez não tenham lido Machado de Assis. É claro que a leitura de Machado, ela é mais distante da linguagem que nós estamos habituados no século XXI. A linguagem dos próprios tweets e das mensagens de WhatsApp e das redes sociais como um todo são diferentes. Mas será que só pelo fato de a gente ter uma linguagem distinta daquela que é utilizada hoje em dia, isso significa que Machado talvez não deva ser recomendado como leitura? Pois então, vamos repensar sobre isso, porque é o nosso papel enquanto professores de redação, linguagens e literatura, trazer um questionamento sobre esse fluxo, né? Bom, para quem acompanha os nossos textos no blog, pontue.com.br/blog, deve ter visto um texto sensacional que a Jéssica postou falando um pouquinho sobre essa questão e o quanto Machado pode sim ser utilizado na sala de aula. Quando a gente pensa, nessa ideia de que não é uma leitura indicada para adolescentes, se o Machado tivesse vivo hoje, ele diria mais ou menos assim: é um favor que vocês não gostem de mim. Mas como ele não poderia dizer isso, porque soaria muito estranho, então ele disse algo mais ou menos assim: se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote e adeus. O que o Machado está dizendo é: olha, se você se sentir confortável, se você gostar do que eu estou escrevendo, ótimo, eu paguei a minha tarefa porque eu vim aqui para isso. Mas se você não gostar também, pago-te com um piparote, um pinote e vá com Deus. Adeus. E é interessante porque essa citação, esse trecho do Machado, já é interessante para refletir um pouco sobre o que é o realismo em contraposição com o romantismo, O romantismo é uma escola literária que estava mais acostumada com a idealização ou com uma visão muito binária das pessoas. Então, ou você tinha o mocinho, a mocinha, o bonzinho e a boazinha, ou você tinha o vilão. E o realismo desconstrói essa ideia de que as pessoas são puramente boas ou puramente más, Desconstrói a ideia de um personagem ocupa de forma plena, completa e irrestrita um único campo. Ou você vai ser sempre bom ou você vai ser sempre ruim. E os personagens machadianos, Brás Cubas, por exemplo, é um célebre personagem que retrata esse comportamento muito fluido do ser humano, E não é à toa que, se a gente for parar para pensar, Machado pode e deve ser trazido para as questões contemporâneas, e é por isso que ler Machado é tão interessante. Qual é, então, o nosso papel enquanto professores e professoras de redação, linguagens e literatura? É mostrar que sim, a leitura de Machado não é uma leitura fácil, mas o que ele retrata e o que ele representa para a literatura brasileira e mundial é incrível. E a gente pode até chegar no Big Brother Brasil, no reality show, em várias complexidades da nossa sociedade moderna. Vamos ver algumas coisas? Bom, quando a gente pensa, por exemplo, em Dom Casmurro, a gente tem o célebre personagem aí, Bentinho, que segundo as palavras da Jéssica, evoluiu aí para o Dom Casmurro,
e ele passa boa parte da vida dele tentando entender Capitu. E olha que coisa interessante, tá lá no livro, né? O Bentinho e o Dom Casmurro, ele não conseguem entender Capitu, porque, segundo o próprio narrador, ela era muito mais mulher do que eu era homem. Olha que interessante, a Capitu era muito mais mulher do que eu, o narrador, o Bentinho, o Dom Casmurro, era homem. O que a gente tem então aí? Né? Uma necessidade de domínio da figura masculina sobre a feminina, que não é resolvida. E isso é uma característica de um sistema patriarcal que existe até hoje, certo? E que pode muito bem ser utilizado por vocês, estudantes, como repertório para uma redação que traga a ideia de patriarcalismo. Então é interessante a gente pensar nesse processo e nessa construção, né, do gênero masculino e feminino, e o quanto existe uma tentativa lá em Dom Casmurro de uma dominação do homem em relação à mulher e que não é resolvida, né? Então a Capitu é misteriosa justamente porque ela é uma personagem que não cumpre e que não está inserida nesses padrões e nesse sistema binário que era muito comum a gente ver no romantismo, né? Quando você pega a Moreninha, a Iracema, quando você pega personagens românticos, você nota essa diferença muito significativa do romantismo com o realismo. Olha a quantidade de informações e o quanto a gente tem de repertório que pode ser conectado à sociedade contemporânea e os seus processos ainda de desconstrução e de questionamento em relação aos gêneros, né? Então, o grande tapa na cara que o Machado de Assis deu foi que nem Bentinho, nem Dom Casmurro e nem você, tolo leitor, no caso nós, tolos leitores, né, saberão quem foi Capitu. E isso porque, se o narrador do livro não conseguiu sequer uma característica dela, não conseguiu dar sequer uma característica, quem poderia dar? Então, olha só, a gente está pegando um pequeno recorte aí de uma obra clássica que poderia já ser trazida como referência para a redação. Vamos para Memórias Póstumas? Em Memórias Póstumas a gente tem o Brás Cubas, que seria aí, de certa forma, a síntese do burguês safado, né? Que ainda tem a cara de pau de falar para o leitor: olha, eu fiz muita coisa errada, fui ladrão, fui aproveitador, fui falciane, mas agora que eu morri, eu não ligo para nada disso e vou contar para vocês o que foi que eu fiz em vida. Olha, ou seja, olha que interessante. Então eu fiz várias coisas erradas e eu vou contar porque agora eu estou morto, então eu posso dizer quais foram as coisas erradas que eu fiz, né? O Brás Cubas, então, ele só se revela para nós porque ele é um defunto autor. Quantas e quantas vezes nós, na sociedade moderna, não tentamos cobrir, esconder, camuflar, vou colocar bem entre aspas, defeitos que nós temos para que a gente aparente ser pessoas perfeitas, também com aspas aí, porque perfeição e comportamento ideal são construções sociais, né? Bom, e aí a gente tem um dos muitos episódios aí protagonizados, né, em Memórias Póstumas, que é aquele em que ele desdenha de Eugênia. Eugênia era bela, porém coxa. Então veja só, por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa, de noite, sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há quando se não resolve um enigma é sacudi-lo pela janela fora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta que me adejava no cérebro. Ou seja, por que a Eugênia era bela se ela era coxa, manca? Por que ela era manca se ela era bela? Mas quer saber? O melhor a se fazer quando um enigma desses, né, surge é que a gente o despache, a gente o jogue fora como se fosse uma borboleta. E olha só que interessante quando, de novo, a gente vai pensar nesse contexto polêmico, né, das redes sociais e do reality show Big Brother Brasil, a saída do participante Lucas, né, e todo o confronto de parte da casa que foi questionar se ele realmente tinha beijado o outro participante Gil por interesse, por vontade ou não por jogada, reflete muito o quanto a nossa sociedade tem dificuldade de lidar com situações que não são binárias, né? Então, não, você nunca foi falar sobre a sua sexualidade. Epa. Você nunca foi falar sobre a sua sexualidade? Então,
você está fazendo isso por jogo, e você é um hipócrita e que não sei o quê. Então, nós vivemos numa sociedade que tem uma capacidade e uma habilidade muito grande de julgar, mas nós temos uma dificuldade imensa de autocrítica. E o Brás Cubas representa isso tão bem que ele só vai falar sobre os defeitos dele depois que ele morreu. Enquanto em vida, ele tenta preservar essa imagem construída socialmente. Olha que interessante. Vamos pular para o Quincas Borba, né? Quincas Borba é leitura da FUVEST e a gente tem lá a teoria do humanitismo, ao vencedor as batatas. O que significa isso, né? Por trás dessa frase que é dita pelo Quincas Borba, que já não estava batendo muito bem, que já não estava muito bem da cabeça, existe uma ideia genial. Se não houver recursos suficientes para todos, surgirá uma competição entre os homens, e apenas os mais aptos terão aquilo de que precisam para sobreviver, enquanto os demais vão receber apenas compaixão ou ódio. Não é isso que acontece com o pobre Rubião, quando teve toda a herança que recebeu surrupiada pelo casal Cristiano e Sofia? Então vejam só, a ideia de ao vencedor as batatas é o que a gente está vendo na sociedade, e vou voltar para o Big Brother. É o que o reality show tenta nos mostrar o tempo todo. Existe a ideia do vencedor que vai ficar lá na área VIP, vai ter mais comida, e a galera que vai ficar na xepa e que vai sofrer as consequências de estar ali naquele espaço. Para essas pessoas, resta compaixão ou ódio. Ou então, no caso, quando existem esses conflitos, né, causados por possíveis relacionamentos, por desejo de liderança, por paredão, etc., nós temos uma sociedade que vai se dividindo e que tem uma dificuldade muito grande de pensar fora da caixa. Poxa, talvez eu não precise de ver o outro necessariamente como meu inimigo, mesmo que o outro haja e se comporte de forma diferente da minha. Será que não há possibilidade de nós nos juntarmos e nos aproximarmos? Então veja só, a ideia de uma sociedade muito binária que a gente vê ali no romantismo é o que o mundo contemporâneo e as redes sociais tentam construir o tempo todo. Você não pode estar no meio do caminho entre esquerda e direita, entre homem e mulher, masculino e feminino. Você precisa ocupar um desses espaços, caso contrário você vai ser julgado, e muito julgado, né? Então dá para usar essa ideia da teoria do humanitismo do Quincas Borba para discutir diferenças socioeconômicas, por exemplo. Então, vencedores com suas respectivas batatas de um lado e miseráveis de outro. Vamos ver como é que o Brasil está lidando e tratando com a pandemia de Covid, por exemplo. A gente sabe que regiões mais ricas têm muito mais privilégio em relação a regiões mais pobres. Tá tudo lá no Machado, em obras que foram escritas há mais de um século e que se mantêm atualíssimas, tá? E para a gente encerrar, tem um conto também do Machado, Pai contra Mãe, que é bastante forte, né, que basicamente uma mulher, uma negra escrava, ela está fugindo já com a gravidez avançada. Enquanto ela está fugindo, ela é capturada por um homem que acabou de ganhar um filho. Então tem um homem, um recém-pai, que captura essa mulher negra escrava que está com gravidez avançada. E esse homem a captura e a leva de volta para o dono dela, porque ele vai receber uma recompensa. E ao receber essa recompensa, ele vai poder cuidar do filho e não vai precisar de dar o filho para adoção. Só que nesse processo da perseguição, né, dessa captura, a escrava acaba sofrendo um aborto espontâneo. Por isso que o título é Pai contra Mãe. Bastante forte, pesado, né, mas que pode ser muito utilizado em temáticas relacionadas ao racismo, né? Quando a gente vê, por exemplo, George Floyd sendo morto nos Estados Unidos, quando a gente vê situações de violência e de racismo estrutural praticadas no Brasil, aqueles episódios envolvendo racismo e violência contra negros em estacionamentos, em espaços do supermercado da rede Carrefour, né, retratam o quanto a nossa sociedade é violenta, pratica o racismo e o preconceito, né? Então é muito curioso essa visão superficial de que Machado de Assis é difícil, então é melhor que os professores não trabalhem com os alunos, porque simplesmente eles não vão se interessar pela leitura. Eu concordo que se você entrega um livro, né, como Memórias Póstumas, Dom Casmurro e tantas outras obras de forma gratuita, leia e pronto, que vai ter prova daqui 2 semanas. Não é realmente a melhor metodologia, e nós sabemos que muitas vezes é assim que vocês são
que vocês tenham contato com essas obras, né? Toma a obra, tem um mês para ler, daqui a um mês tem prova, se não ler, não tira nota. E aí vocês vão buscar os resumos, vão buscar a explicação, as análises que muitas vezes satisfazem as necessidades de vocês para a realização da prova. Então, eu não vou simplesmente dizer que o Felipe Neto está errado e ponto, porque muitas vezes a escola não trabalha com essas obras como deveria trabalhar. A gente sabe que o sistema de ensino é muitas vezes conteudista, e falta tempo para que as interconexões, as intertextualidades, que são inúmeras possíveis com as obras machadianas, sejam feitas. E aí nada impede também que a gente traga o contemporâneo para a sala de aula, que a gente traga o debate das redes sociais, que a gente conecte o que está acontecendo no dia a dia. Então dá para falar de Big Brother, dá para falar sobre reality show e dá para chegar em Machado de Assis e vice-versa, de Machado chegar na contemporaneidade. Quanto mais nós trabalharmos com esse tipo de ponte, mais a leitura de tantos outros clássicos vai ser interessante. Então, a minha proposta para vocês aí, alunos e alunas que estão nos assistindo, é que vocês não criem essa barreira imediata, não vou ler porque é difícil e acabou, porque na verdade tem muita coisa legal que pode ser trazido. Isso aqui foi um pequeno aperitivo. Vamos trazer mais conteúdos aí, inclusive sobre possibilidades de citação de obra e uso de referências e repertórios, não apenas os literários, nas redações. Então, rompa com essa ideia estereotipada de que é uma leitura inacessível e ponto, porque realmente você pode se surpreender. Então é isso, pessoal. Bons estudos. Vamos começar o ano aí com tudo, que a gente vai ter muito conteúdo para você. Curta a nossa página. Se curtir esse conteúdo, compartilhe com a galera. E vamos que vamos. Um grande abraço. Tchau, tchau.